A palavra de Deus diz que a morte é o último inimigo a ser vencido, né? Diante de tantos outros inimigos, né? Enfermidades, adversidades, né? Infortúnios, a morte ela é o último inimigo a ser vencido, né? Para entendermos um pouco sobre isso, eu vou trazer um pequeno relato, mas antes de tudo, eu sei, né, que ninguém gosta de falar sobre morte, né? Quando nós atentamos para falar algo sobre morte, nós estamos tirando a atenção da vida em que estamos vivendo. E ninguém quer saber disso, mas não tem a consciência necessária de que um dia terá um encontro com ela, né? E terá que ter a consciência de que ela deve ser vencida, não é? Jesus Cristo certa vez diz: eu sou a ressurreição e a vida, né? Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então nós temos uma promessa de Deus que nós precisamos crer em Jesus para não passarmos ou não ficarmos, né, somente na morte e termos uma direção diferente daquela que Deus quer para nós. Nós não fomos criados para morrer, fomos criados como imortais. Mas essa mortalidade em que nós vemos hoje, nos deparamos hoje, ela vem em consequência da desobediência do homem, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus, ele nos fez como imortais, ele soprou sobre nossas vidas, nos fez um ser vivente, mas certo de que ele viveria para a eternidade com ele. Mas o homem resolveu, né, tomar uma direção diferente daquela que Deus deu, né? A Bíblia diz no começo, né, que Deus olhou para Adão e Eva e disse: olha, comam de tudo que aí está nesse jardim, desfrutem de tudo, só não mexam naquela árvore que representa o bem e o mal. O que representava aquela árvore? Até para nós hoje como ensinamento, aquela árvore não representava que ela desse um fruto venenoso e pudesse nos trazer a morte. Aquela árvore representava uma escolha do homem separado de Deus, né? Nós sabemos que todos nós temos escolhas diferentes, uma que leva à vida, outra que leva à morte. Mas o homem escolheu a direção que leva à morte. Então a morte passa a reinar, passa a ser levantada como o último inimigo a ser vencido. E nós precisamos entender que isso não deve causar tristeza em nós. É esse trabalhar, essa preparação que Deus quer que nós tenhamos, né, em estarmos acrescentando ao nosso espírito, né, a noção de paz, de alegria e de uma vida eterna que foi construída para nós a partir do primeiro instante, a partir da criação do primeiro homem. Então Deus nos presenteou com a vida eterna, ou seja, viver a vida eternamente com Ele, né? Ele nos deu este presente, mas o homem se perde e também perde a noção de vida eterna. Então Jesus foi enviado para trazer o homem de volta a essa noção, a essa consciência de que pode viver eternamente. Ou seja, a morte ela não é um ponto final, e glória a Deus por isso, ela é apenas um desafio a ser vencido, né? É uma passagem de uma situação terrena em que vivíamos para uma situação celestial em que passaremos a viver. Então Deus quer que nós possamos dar a atenção devida a esse aspecto e que de uma vez por todas entendamos que Jesus Cristo já venceu a morte. E se Ele venceu por nós, então nós também podemos dizer que já vencemos. E isso nunca mais vai causar medo, mas sim a alegria de poder estar junto com o Senhor, de poder voltar para casa, de poder reiniciar a vida eterna que um dia foi interrompida. Seja abençoado na prática da palavra.